Bom dia, amados irmãos e irmãs. Hoje é segunda-feira, dia 29 de janeiro. Estamos na quarta semana do tempo comum e o evangelho de hoje é o evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 20. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, filho de Davi? Jesus, filho de Deus Altíssimo, eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se no monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram um endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes ficava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicava-lhe o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, ele disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito sobre ele, e todos ficaram admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, um texto extremamente prolixo, mas que mostra algumas coisas importantes, né? Entre tantas outras. Evidentemente, Jesus e seus discípulos chegam a outra margem. A outra margem comumente é indicada como um lugar de desafio. Então, os desafios. E o desafio que nós temos maior são as maldades do mundo. Então, esse homem possuído por uma legião, de demônios, e a gente tem realmente no nosso mundo, e às vezes até mesmo dentro da comunidade, às vezes alguns demônios da inveja, da fofoca, da intriga, da maldade, da maledicência, da injustiça, da opressão, e tantos demônios que vão se apoderando das nossas vidas,
é importante que a gente tenha fé e possa exorcizar esses demônios, para que a gente possa viver intensamente o amor de Deus. O ódio não supera o amor. Eles queriam até, e certamente, como a gente viu também no Evangelho do domingo passado, de ontem, né, nós temos que tomar cuidado para não ter uma fé como a do demônio. O demônio tem fé porque ele acredita piamente em Deus, mas ele não se compromete com Jesus. Ele não se compromete com aquilo que Deus espera de cada um de nós. E nós sim devemos nos comprometer com Jesus e com o seu Evangelho, o Evangelho de Deus, o Evangelho da salvação, essa boa notícia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então que a gente verdadeiramente, assim como esse endemoniado que foi, Jesus conseguiu resgatá-lo, né? Ele conseguiu, né, exorcizá-lo, e ele começa a pregar na Decápole, ele começa a pregar. Então ele foi liberto de todo o mal, ele foi liberto de toda a maldade. Então que a gente também continue buscando essa libertação de toda a maldade. A maldade, ela não leva a nada. É preciso que a gente supere a maldade do mundo. Nós temos muita maldade no mundo. E a nossa vida deve ser sempre uma vida que manifeste aquilo que nós somos. Discípulos missionários, nosso Senhor Jesus Cristo, profetas, né? O profeta que anuncia a vontade de Deus, denuncia aquilo que é contrário e toda a maldade. Então que a gente se empenhe cada vez mais nessa luta contra o mal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Abençoado dia, abençoada semana para todos vocês.